Olá, amigos e amigas do Humanas em Foco. Eu sou o professor Cícero Barata, seu professor de História do Brasil. É um enorme prazer estar no seu computador, no seu tablet, no seu celular, todos os dias, ajudando, tentando fazer com que você possa de fato, fazendo com que você possa de fato passar nos vestibulares, tá certo? Bom, eu queria começar a aula de hoje tentando a gente ver o que foi que passou sobre as revoltas coloniais. Porque, se vocês lembram, as revoltas coloniais foram movimentos nativistas, né, que a gente tinha dividido. Tínhamos dividido em movimentos nativistas e separatistas. Só que vocês também têm que lembrar o seguinte: existiram revoltas coloniais que chamamos de revoltas nacionalistas. Só que, geralmente, os livros de história, quando eles trazem, eles vão só dividir em dois momentos: revoltas nativistas e separatistas. Entendemos que as revoltas nativistas eram revoltas de caráter econômico e local. Exemplo dessas revoltas é a revolta dos irmãos Beckman, que aconteceu no Maranhão e que deu origem às guerras justas. Vimos a Guerra dos Emboabas, que foi a disputa pelo ouro entre os bandeirantes, né, que eram os mineradores, né, e os famosos forasteiros. Vimos também a guerra que a gente chama de Guerra do Mascates. A Guerra do Mascates, que foi uma guerra que aconteceu no Pernambuco, a revolta local e por fator econômico, entre os comerciantes de Recife e os senhores de engenho de Olinda. E também falamos sobre a revolta Felipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica, por causa da instalação das casas de fundição. Se vocês observarem, essas revoltas são chamadas de nativistas. Aí depois, vamos ter as famosas revoltas separatistas, que eu prezo muito para a Inconfidência Mineira e para a Conjuração Baiana para os vestibulares. Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Só que aí o cara diz: professor, o que é mesmo que difere uma da outra? Revolta nativista, movimento local e de fator econômico. Revolta separatista, movimento local, movimento de maior abrangência, me desculpe, não é local, movimento de maior abrangência, e que tem fator econômico e fator político, querem separação. E professor, o que foi que levou, de repente, mudarmos a nossa cabeça de revolta nativista para revolta separatista? Um período dentro da história que chamamos de Era Pombalina. E é o assunto que vamos trabalhar na aula de hoje, Era Pombalina. O que foi a Era Pombalina? A Era Pombalina, minha gente, foi um governo feito por Marquês de Pombal como primeiro-ministro de Portugal. Esse governo teve uma duração de 1750 até 1777. 27 anos, né, de governo aproximadamente aí. Quando você vai olhar, 1750 até 1777, um cara assumiu o cargo de primeiro-ministro de Portugal e começou a fazer uma grande revolução, uma grande transformação em Portugal. Por que, Barata? Para que vocês possam notar a importância dos tratados, principalmente desse, o Tratado de Methuen, ou Tratado de Panos e Vinhos, ele já tinha dado uma primeira contribuição para a nossa história, que foi a vinda dos forasteiros para explorar o ouro que os bandeirantes tinham achado. O Tratado de Methuen, ele foi aquele tratado de panos e vinhos, né? O tratado firmado entre Portugal e Inglaterra, que vocês lembram. Todo vinho consumido na Inglaterra vinha de Portugal e todo tecido consumido aonde? Em Portugal, vinha da Inglaterra. Então, quando vocês olham, essa ideia do Tratado de Methuen acabou fazendo com que uma camada mais baixa, aquela pequena burguesia que crescia em Portugal, acabasse indo para o Brasil e acabou gerando aquilo que chamamos de Guerra dos Emboabas. Pois bem, ali a coroa tinha feito essa medida para tentar satisfazer a sua aristocracia. O problema é que aquele Tratado de Methuen teve uma implicância fundamental dentro da história não só do Brasil, como de Portugal. Porque Portugal passou a ser dependente econômico dos ingleses. Portugal acabou decretando praticamente uma falência. Por quê, professor? Tem uma frase
que explica muito bem o que é isso. Exemplo. Todo o ouro do Brasil deixou buracos no Brasil, construiu castelos em Portugal e fez a Revolução Industrial. O ouro do Brasil deixou buracos no Brasil, construiu castelos em Portugal e fez a Revolução Industrial. Se vocês olharem, essa pequena frasezinha, esse pequeno texto, ele vai trabalhar uma nova abordagem. Ele vai mostrar que o ouro do Brasil deixava o luxo lá em Portugal, mas tudo os portugueses compravam de quem? Dos ingleses. E que acabaram fazendo a Revolução. Pois bem, em 1750, a Inglaterra fez a sua famosa Revolução Industrial. Tem um problema. Qual, professor? O nosso grande problema é que Portugal passou a ser um estado muito atrasado economicamente. Portugal estava quebrado. E aí a coroa portuguesa precisava reverter isso. Nomeou o cara, em 1750, Marquês de Pombal, para tentar resolver esse problema. Marquês de Pombal, ele vinha como se fosse a solução da economia portuguesa. O seu intuito era fazer com que o Estado português pudesse se enriquecer, o Estado português. E para que o Estado português pudesse enriquecer, vamos tirar das colônias. Vamos fazer com que as colônias possam fazer o enriquecimento do Estado português. Daí é atribuída uma frase a Marquês de Pombal. A colônia não deve ter lucros. A colônia deve gerar lucros à metrópole. O que isso significa, Barata? Significa que as colônias, o papel dela era fazer com que a metrópole, que era Portugal, pudesse crescer. Quer dizer, o Brasil, que era uma colônia, não era para ter lucro. O lucro era para ficar em Portugal. É isso que significa. Só que quando ele assumiu o poder, ele tinha uma política que a gente chama de despotismo esclarecido. Ele era um déspota esclarecido. E o que é um déspota, Barata? Um déspota, minha gente, é uma pessoa autoritária. É aquele que pratica o autoritarismo. Aí você diz que ele é uma pessoa déspota. E esclarecido é que ele justifica o porquê que ele vai fazer aquela medida. Ele dá uma explicação baseado nas ideias iluministas. Porque Pombal, ele era um conhecedor do iluminismo e ele gostava disso. Né? Ele adotava esses pensamentos iluministas, justificava suas ações. E é aí que entra o nosso principal ponto sobre Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, quando estava num cargo de primeiro-ministro lá em Portugal, ele nunca veio governar o Brasil. Muita gente acha que foi o período que ele governou o Brasil. Não. Ele estava num cargo de primeiro-ministro de Portugal. É bem diferente. Durante aquele período de primeiro-ministro português, ele implementou medidas que chamamos de medidas pombalinas. E o que era isso, Barata? Essas medidas pombalinas? Olha aqui, Israel, vamos tentar aqui acompanhar o pensamento. É Israel da Educação Top, nosso editor-chefe. Um abraço para você, meu amigo. Então, observe aqui o seguinte. O Marquês de Pombal, ele era simplesmente o cara que estava como cargo de primeiro-ministro. Primeiro-ministro. E ele implementou, bota uma seta aqui, e ele implementou o que a gente chama de medidas pombalinas. As suas medidas pombalinas tinham como objetivo enriquecer o Estado português. E essas medidas eram afetadas principalmente aonde? Na colônia. Olha o que Marquês de Pombal fez. Primeiro, confisca os bens da igreja, confisca as terras da igreja. Ô, Barata, o cara vai bater de frente com a igreja? Em 1750, muita gente já tinha batido de frente com a igreja. Reformas e contra-reformas já tinham acontecido. A igreja já tinha perdido o seu poderio, o seu controle sobre a sociedade no geral. E aí é bom você observar. Lembrem que ele foi confiscar as terras da igreja porque a igreja não pagava impostos. E ele, naquele momento, estava precisando aumentar sua arrecadação financeira. Para isso, ele confiscava as terras da igreja e fazia com que dali viesse dinheiro para o Estado. Um detalhe importante. Para ele fazer isso, para que ele pudesse fazer isso, ele vai justificar. Ele vai dizer que está confiscando essas terras porque a igreja está querendo formar um império nesse novo mundo. Então ele confisca as terras. Aí o segundo ponto, expulsou os jesuítas do Brasil. Quando ele expulsou os jesuítas do Brasil, veio uma contribuição logo. Do Brasil só não, das colônias. Veio logo uma contribuição direto. Qual, professor?
A educação, antigamente, era controlada pelos religiosos. Só que agora a educação não seria mais religiosa. Aí, meu amigo, foi complicado. Como a educação não seria mais religiosa, Marquês de Pombal começou a pensar: o que é que eu vou fazer se a educação não é mais religiosa? Porque os jesuítas, eles que educavam o povo. Se ele estava agora sendo expulso, não tem mais educador. Então, Marquês de Pombal, ele vai botar professores civis. Esses professores vão ganhar pequenos salários. Esses salários são prometidos terem um aumento a partir da arrecadação do subsídio, do imposto literário. Então, observe, ele expulsa os jesuítas e cria o subsídio literário, o imposto literário. Aí o cara diz assim: mais barato, ele criou um imposto literário? Foi. Se ele cria um imposto literário, ele vai aumentar o quê? A arrecadação. Então, ele aumenta a arrecadação de Portugal por causa do imposto literário. Já que os jesuítas foram expulsos e a educação passou a ser responsabilidade do Estado. Então, durante a Era Pombalina, a educação foi de responsabilidade do Estado. Não se esqueça, meu caro aluno, tá joia? Terceiro ponto importantíssimo dentro dessas ações aí, porque o primeiro aqui, ó, volta aqui, primeiro, confisca os bens da igreja, as terras da igreja. Segundo, expulsa os jesuítas, cria o imposto literário, né? A educação passa a ser responsabilidade do Estado. E aí vem um ponto mais importante nesse momento. Qual, professor? Marquês de Pombal, ele vai proibir a produção de manufaturas no Brasil. O que é uma manufatura, hein? A manufatura é aquele produto final, né? Aquele produto fabricado. Ele proíbe. Por quê? Porque todo produto manufaturado tinha que vir agora da onde? De Portugal. Já que existia um negócio que a gente chama de pacto colonial. Quer dizer, Portugal aumentaria sua arrecadação vendendo produto manufaturado para o Brasil, já que o Brasil não poderia mais produzir. O Brasil só poderia agora produzir matéria-prima. E aí que tem um detalhe. Por causa dessas negociações, o nosso ouro saiu do Brasil, foi para Portugal e foi para a Inglaterra. Por causa disso. Porque já que nós não poderíamos produzir, os portugueses começaram a vender para o Brasil. Saía de Portugal, vinha para o Brasil. Quando chegava aqui no Brasil, eles botavam o preço que queriam. E aí eles ganhavam mais dinheiro com isso. Era uma medida. A proibição de manufaturas no Brasil. Essa proibição de manufaturas, para que vocês possam ter uma ideia, foi proibida por Marquês de Pombal e foi até a vinda da família real aqui no Brasil. Foi até o período joanino, até 1808, a proibição da produção de manufaturas no Brasil. E a sua medida mais importante, qual foi, professor? O que a gente chama de derrama. Marquês de Pombal, ele vai determinar a derrama no Brasil, a derrama aqui no ouro. Como assim, professor? O que é a derrama? A derrama é a cobrança dos impostos atrasados em relação ao ouro. Marquês de Pombal começou a notar que está tendo uma diminuição na arrecadação do ouro. Está tendo uma diminuição na arrecadação do ouro. Se está tendo uma diminuição na arrecadação do ouro, meu aluno, então ele estava dizendo: opa, o problema não é a produção, o problema não é a exploração. O problema é que eles já deram um jeito de sonegar esses impostos, assim como eles faziam antigamente, antes da instalação das casas de fundição, antes da revolta Filipe dos Santos. Então ele disse: está tendo algum problema nesse sistema aí. O que foi que ele fez? Ele determinou uma quantidade X para que fosse pago ao Estado português. Como a quantidade não era pago, ele determinava a derrama, que seria a cobrança dos impostos atrasados. Barata, existiu quantas cobranças da derrama durante o período pombalino? Somente uma. Ah, então quer dizer que a gente atingiu a meta? Jamais. Só foi uma, porque quem era responsável pela fiscalização eram os chamados homens bons, que ocupavam os cargos nas câmaras municipais. Esses homens bons eram os mesmos que exploravam o ouro, cara. Então eles não iam bater de frente com eles mesmos. Eles sempre conseguiam dar um jeito. Mas durante o período pombalino tivemos uma exploração, uma derrama, uma cobrança dos impostos atrasados. Não se esqueça disso, tá certo? Então a derrama foi cobrada uma única vez aqui no Brasil.
certo? Desde a sua implementação, que foi implementado no governo de Pombal, de Marquês de Pombal. Marquês de Pombal governou no Brasil? Não, ele foi primeiro-ministro de Portugal e implementou isso aqui que chamamos de medidas pombalinas. Mas, professor, quando ele implementou a derrama, que seria essa cobrança dos impostos atrasados, e o problema não era nem que a gente estava sonegando os impostos, o problema era que a exploração do ouro tinha diminuído. Né? O ouro estava começando a entrar em decadência, né? A exploração dele. Aí o cara diz assim, ninguém se revoltou contra a derrama, não? Não, meu caro aluno. Durante o período pombalino, ninguém se revoltou. Aí a pessoa diz, por quê, professor? Porque ele era tido como um déspota esclarecido. O que é um déspota esclarecido? É uma pessoa autoritária que tem a influência do iluminismo, que tudo que vai fazer justifica. Eu costumo sempre utilizar aquela velha frase do iluminismo, né, que vai trabalhar o seguinte, um rei não deve ser amado, um rei deve ser temido. Por que essa frase é tão importante? Porque o amor, minha gente, você ama algo igual. E o amor, ele pode acabar. Ele pode até sumir ali. E aí você acaba tendo... O amor e o ódio, eles estão bem próximos. Eles andam bem próximos. Isso é fato. Aí o que é que acontece? Quando você tem medo, o medo é muito difícil batermos de frente. É muito difícil enfrentarmos os nossos medos. Preferimos nos desviar dos medos. E é aí que está as ideias iluministas. O iluminismo, ele trabalha justamente isso, que o rei não é para ser amado. O rei, ele deve ser temido. Maquiavel, né? Maquiavel, ele vai adotar justamente esse pensamento, né? Que o rei, ele não é para ser amado, ele deve ser temido. E o Marquês de Pombal, ele implementava essas suas ideias, essa influência do iluminismo na sua forma de administração. Deu certo, Barata? Deu. Porque, querendo ou não, Portugal começou a receber mais dinheiro. Só que teve um problema. No lugar de Portugal investir no crescimento da sua indústria, do seu processo industrial, como a Inglaterra fazia, que permitiu a Revolução, os portugueses começaram a gastar todo o ouro que eles arrecadavam, aonde? Em mais produtos ingleses. O que fez permitir com que a Revolução começasse a se fortalecer ainda mais. Não se esqueçam, Portugal, ele tinha a cultura de fazer o quê? Pegava a matéria-prima, comprava do Brasil, levava para Portugal. De Portugal, vendia para os ingleses. Dos ingleses, comprava o produto manufaturado e esse produto manufaturado vendia bem mais caro para o Brasil. Quer dizer, Portugal, naquele momento, estava ganhando. Só que os ingleses, eles estavam acumulando, porque eles sabiam, compravam a matéria-prima que era barato, faziam o produto manufaturado e vendiam. E eles sabiam fazer. Eles estavam criando, se desenvolvendo para isso, aprimorando. Já os portugueses não. Eles eram somente como atravessadores. Ganhavam, só que eles não sabiam de fato fazer. Então isso aí é um detalhe que chama a atenção. Então isso acabou atrasando a economia, sem dúvida nenhuma, portuguesa. Barata, por que é que Pombal vai cair do poder? Simples. Pombal, ele estava tendo tantos poderes, estava sendo tão déspota, que ele estava passando o seu poder sobre a coroa. Era como se fosse Pombal e a coroa no segundo escalão, o qual a ordem natural era ser a coroa e Pombal aqui. Devido a esse seu autoritarismo, devido a esse terror, esse temor que o povo tinha sobre ele, Dona Maria I vai afastar Pombal do cargo de primeiro-ministro e aí sim ela vai começar a administrar Portugal. O problema é que Dona Maria I não vai ser temido como o Marquês de Pombal e ela vai determinar a cobrança da derrama no Brasil. E aí começa a nossa primeira revolta separatista, que é a Inconfidência Mineira. Na próxima aula, estaremos falando mais um pouquinho sobre o Marquês de Pombal e estaremos debatendo um pouquinho mais sobre essas suas ideias e sobre as revoltas separatistas. Digo aos nossos alunos, baixem os nossos TDs, resolvam, confiram o gabarito e tirem as dúvidas com nós, os seus professores. Agora, uma dica. O que é que eu preciso saber sobre Pombal? Pombal, ele foi primeiro-ministro de Portugal de 1750 a 1777. Estava acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra. Portugal era um estado economicamente dependente dos ingleses, estava com a economia atrasada e Pombal tentou modernizar o estado. Como? Aumentando a arrecadação. Da onde foi que Pombal foi buscar essa arrecadação? Das colônias. Automaticamente,
do Brasil. Então fiquem com Deus, um beijo para todos vocês e até a nossa próxima aula.